com o Vitor Nicolino, que é o terapeuta apoiador do Acabei de Descobrir. E o assunto vai ser como lidar com o negativo. A gente sabe que depois de um negativo, dois negativos, o negócio fica muito difícil, o nosso coração fica muito triste e parece realmente que nunca mais a gente vai conseguir realizar o nosso sonho. O que não é necessariamente verdade. Então a gente tem que se acalmar, se estruturar, elaborar tudo isso, né? E aí se preparar para uma próxima ou para uma próxima estratégia e ter os seus filhos de qualquer maneira. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Migliaccio do Acabei de Descobrir, que é um projeto que eu comecei ano passado e que tem como objetivo baratear os procedimentos relacionados à reprodução humana, né? Tratamento, consultas, enfim, eu vou juntando profissionais que eu acredito e com bastante critério, que são profissionais de altíssimo nível, e eu peço que eles nos ajudem, né? Ajudem as meninas do Acabei de Descobrir. E aí a gente acaba tendo os descontos e eu sou extremamente grata a todos os apoiadores do projeto, porque são realmente uns queridos e muito profissionais, e nesse mês da infertilidade vocês puderam ver, né? Como eles são dedicados, enfim, e até para ceder esse tempo, esse espaço pra gente aqui, né? Então, eu tô realmente encantada. O Vitor já está por aqui, que eu acabei de ver aí o Vitor passando, né? E eu tô muito feliz em recebê-lo. Então, Vitor, seja bem-vindo. É muita alegria para mim, muita satisfação te receber de verdade. Você sabe disso, né? Pronto! Oi, Aqui Cláudia, estamos. tudo bem? Tudo bem e você, Vitor? Tudo bem, agora finalmente funcionou o aplicativo. Pois é, né? A tecnologia, a gente falou na última transmissão, né? Não é, Cláudia? Sempre tem uma tecnologia atrapalhando um pouco a gente, não? No dia a dia. Exatamente. Facilita de um É, lado, complica do outro. Mas aqui estamos. sim. Meninas, esse é o Vitor Nicolini, é o terapeuta apoiador que eu acabei de descobrir, que gentilmente está cedendo o tempinho dele aí na hora do almoço para conseguir falar com a gente. Ele é super ocupado, eu sempre falo isso porque é verdade. Ontem era o Obrigado. quê? Meia-noite e pouco e a gente lá. Trocando mensagens para combinar o horário, a pauta, não? Exatamente, exatamente. Não tem jeito, né? Ele não tem Sim. tempo, eu também tô sempre correndo, fiz transmissão ao vivo ontem também. Então o negócio tá puxado. O mês da infertilidade tá uma delícia, Sim. mas puxado, né? Não tem jeito. Tem as meninas as meninas que fazem tratamento, né? No geral, temos os positivos e temos os negativos. E o negativo é uma questão muito complicada para uma Exato. mulher. E às vezes não estou falando nem negativo de tratamento, mas é aquele daquele mês que você fez lá a tabelinha, namorou no período certo e não aconteceu. E aí quando Uhum. desce aquele chororô e aquela emoção toda e a gente fica muito mal. Né? Então, o Sim. negativo não necessariamente de um tratamento de reprodução humana, mas os negativos que a gente lida, mesmo quando a gente ainda não está fazendo um tratamento de reprodução humana. Sim. Só na tentativa dia a dia, né? E aí eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho pra gente, Vitor, de como é que a menina chega, né? Como a mulher chega, ou o homem chega, né? Depois de um negativo. Como é que é essa emoção? O que ele tem que fazer para elaborar isso? Porque é muito punk, né? É uma Sim. coisa muito difícil. Cláudia, a gente pode pensar da seguinte forma: qualquer projeto de vida nosso envolve várias expectativas, várias emoções, várias projeções do como será a nossa vida quando a gente chegar em tal objetivo. Então, quando a gente pensa em ter uma criança, ter um filho, a gente começa a projetar, seja o quarto do mentalmente no primeiro momento, seja o quarto do filho, como criaremos, como será o processo. Então, vai sendo criada várias camadas do sonho e várias camadas de sentimentos, seja eu individualmente como homem ou mulher, ou seja como casal. Então, quando vem um negativo, independente do formato do negativo, se de um tratamento, como você disse, eu me programei, eu fiz tudo certinho, mas não engravidei, é uma quebra de expectativa muito grande. Então, pegando um pouco na linha do que comentamos semana passada, de meu mundo caiu, o chão se abriu embaixo dos meus pés, é exatamente a mesma coisa. Então, de novo, eu perco referências. Meu sonho se quebra, o sentimento de impotência aflora, a depressão vem, aquele turbilhão de sentimentos que faz a gente duvidar se é possível ou não. Então, na nossa espécie, Cláudio, com o ser humano, quando a gente tem uma quebra de sonho, isso envolve vários sentimentos, positivos e negativos.
Então, tem algumas pessoas que quando o sonho se quebra, elas se motivam, elas correm atrás para superar logo esse não e chegar num sim. Outras pessoas ficam um pouco mais abaladas e demoram um tempinho a mais para começar a agir. Então, é muito subjetiva a forma de nós lidarmos com o não, com a quebra de um sonho. Mas o mais importante é a gente acolher esses sentimentos. Então, recebemos um negativo, a gente passará por um momento muito delicado, a gente vai se sentir, como falamos na semana passada, ou para quem não assistiu, poder acompanhar no YouTube, eu me sinto excluído, eu perco minhas referências, eu não me sinto homem ou mulher. Então, novamente, a gente tem que buscar uma reconstrução. Então, entender Sim. esse momento delicado, acolher, conversar a respeito, seja com um profissional ou com o próprio parceiro ou parceira, para a gente começar a digerir os nossos sentimentos. Porque também tem um ponto, Cláudio, um pouco delicado, que é no momento que a gente recebe um negativo, nesse turbilhão de sentimentos, às vezes a gente quer acelerar, resolver a questão muito rápido, sendo que não necessariamente eu estou preparado ou tenho o conhecimento necessário para isso. Eu vivi isso. Você viveu isso, Cláudio? Eu fiz uma FIV, não deu certo, eu fiz a outra. Assim, desceu um dia, depois de 3 dias eu estava aplicando a injeção de novo. Porque eu falei, Então, agora vai, tem que ser, tem né? que ser É agora, eu engraçado não isso. posso lidar com esse Tem que ser não, eu tenho agora, que deu transformar tempo. num sim o quanto antes, não é? Exatamente, é porque você fica desesperado e talvez não tenha Exato. sido a melhor estratégia, né? É, Emocionalmente, então, na hora que veio o segundo negativo, eu desabei com tudo, porque. E eu falei, sim, gente, acabou, agora ferrou tudo, porque fiz uma, não deu certo. A segunda que ia dar, não deu, porque aí você já começa a achar que a segunda tem que dar, né? Então, sim, nesse ponto, sim, eu vou dizer, assim, é muito complicado, meninas, fazer uma atrás da outra, a gente fica muito, muito mal mesmo porque não dá tempo de digerir um primeiro negativo. A gente, sim. simplesmente eu menstruei num sábado e na segunda-feira já estava aplicando a injeção de novo. Então foi bem puxado. E aí quando acabou, foi tenso, foi bem difícil, bem difícil. Então, porque se eu pensar na experiência, seja de FIV ou de outro processo para engravidar, e pensando na linha que a gente comentou agora do sonho, a quebra de um sonho é quase a morte do sonho, se não é a morte do sonho. Então, se eu É. pensar morte, a gente tem as fases do luto para a psicologia. Então, o luto para a psicologia ele é dividido em 5 fases. A primeira fase ela é a negação. Então, eu tenho um sonho, ele não aconteceu, independente do motivo, e eu não aceito que ele não aconteceu. Então, talvez até pegando a tua experiência, Cláudio, o fato de você já ter feito outra FIV logo depois, era uma forma de negar. Eu não recebi essa negativa, esse negativo. Então, Agora, agora vai, não importa. Então, eu vou correr é. atrás disso. Então, essa fase da negação é uma fase bem complicada, porque nós ficamos oscilando emocionalmente. Então, eu tenho o dado objetivo, o negativo, eu não consigo aceitar o que ele está à minha frente, então eu tento de todas as formas possíveis reverter isso, seja mentalmente, então eu fico criando explicações de por que isso aconteceu, seja fisicamente. Ah, então eu vou fazer outra inseminação correndo. Então, Claro. essa primeira fase do luto é uma fase delicada e que, na minha opinião, envolve muita compreensão do parceiro ou da parceira. Porque isso pode acontecer, seja com um dos membros do casal, seja com ambos simultaneamente. Então, até como você falou, Claudio, semana passada, o parceiro, a parceira, essa cumplicidade é muito importante nesse momento. Para a gente conseguir conversar a respeito e ultrapassar essa negação. Depois dessa negação, qual é a fase? A raiva. Então, depois que eu aceito que eu tive o negativo, eu fico enlouquecido, porque isso aconteceu comigo, eu estou bravo, não é possível. Que raiva. Nunca mais eu vou fazer um tratamento. Eu não quero mais Exato. filho. Isso só me faz Exato. sofrer. Que aí a gente passa de um sentimento um pouco mais passivo, né, a negação, é mais introvertido, para uma coisa mais explosiva. Então eu passo a partir para o ataque. Eu quero atacar o mundo, eu quero me atacar, eu posso atacar inclusive meu parceiro e minha parceira. Então, essa raiva também, Claudio, o que eu diria, a gente não pode conter essa raiva. Não adianta a gente fingir que ela não existe. A gente tem que deixar essa raiva florar, seja dando soco no travesseiro, chorando, gritando, escrevendo. Essa forma eu também acho interessante a gente trabalhar para colocar para fora nossos sentimentos. Então, nessa hora, a gente tem que descarregar essa raiva.
Descarregando essa raiva, a gente consegue ultrapassá-la para chegar na outra fase. A outra fase se chama em psicologia negociação. Então eu começo a negociar eu comigo mesmo, ou com uma figura religiosa. Então eu começo a criar explicações combinadas para tentar me acalmar, para eu poder ultrapassar esse momento. Então eu busco um pilar na fé, eu busco um pilar no tratamento novo. Então eu começo a criar formas de construir uma alternativa. Eu saio da raiva, dessa explosão, e eu passo para uma conversa interna buscando construir algo. Construir a Sim. saída desse negativo. Depois de um tempo que a gente fica nessa negociação interna, a gente cai na outra fase, que normalmente é a mais longa, que é a depressão. Então, depois que eu Tá. crio as explicações internas, eu caio na tristeza, depressão. Porque isso aconteceu comigo. Então, esse momento é uma espiral negativa. Então, eu começo a cair nos meus pensamentos, nas minhas dúvidas, nas mensagens sociais que foram passadas a mim. Então eu não sou mulher, eu não sou homem, porque eu não consegui ter filhos. E dessa espiral a gente começa a conhecer várias camadas da nossa personalidade, do nosso ser. Por um lado é ruim, é muito dolorosa a fase da depressão. Por outro lado, ela é positiva porque permite a gente se conhecer um pouco mais. E refletir, né? Isso. E dessa reflexão, Cláudia, a gente pode passar, e a gente consegue sim passar, para a aceitação. Então eu passo a aceitar esse negativo. Eu passo a entender por que ele aconteceu. Entendo, seja do ponto de vista médico, seja do ponto de vista de uma construção de um significado desse negativo para a minha vida, seja de uma explicação religiosa. E cada um, dentro da sua subjetividade, a gente vai construir uma explicação. E Sim, dessa aceitação, a gente começa a construir um novo sonho. O que sim. você comentou agora há pouco. Não tem por que eu desistir completamente de ter um filho. Então, após essa fase da aceitação, que o turbilhão de sentimentos começa a diminuir, eu posso começar a planejar novamente o sonho. Seja pela mesma Sim. estrada, por uma estrada diferente. Mas o importante é que aí eu consigo, eu emocionalmente, me libertar para seguir esse sonho. Então, Vitor, só para eu entender, o correto seria se a gente vivesse o luto de maneira completa até começar uma nova fase. Isso. Para Se que eu pensar... tivesse já ela. Isso. E Do ponto vivendo de isso, vista mesmo que ela pra... emocional, desculpa, Pode falar. não, do ponto de vista emocional, o mais saudável para a pessoa é ultrapassar essas 5 fases. Porque quando a gente ultrapassa, a gente consegue se solidificar para buscar novamente o sonho de uma forma fortalecida internamente. E Então, fica por um mais lado, é fácil, perigoso. por exemplo, de lidar com o negativo de novo, se você tiver Sim. elaborado isso melhor. Porque a gente sabe que existem meninas que fazem tratamento, ou mesmo as meninas que não fazem tratamento, mas que, não, agora esse mês eu vou tentar de novo. Aí vai lá, faz a tabelinha de novo. E aí Sim. não dá certo. Ela vai ter uma chance de lidar com isso de uma maneira um pouco mais tranquila, uma vez que ela já entende o caminho para se organizar. Ou não. Tranquila, realmente, Cláudia, a gente não consegue, assim, porque quando Não. essas 5 fases a gente reconstrói o sonho. Então, se vem um novo negativo, eu volto para a fase inicial. Mas como eu já Entendi. percorri, o que acontece? Eu conheço melhor o caminho e eu consigo ultrapassá-lo de uma forma um pouco mais suave. Não é que não tem impacto, não é que a pessoa não Ah, sofre. Cada negativo vai ser a dor. Vai ser uma dor diferente, uma dor intensa que pode jogar a gente na cama, ou até, como disse uma participante do grupo, que eu não consegui ler o nome, mas que passou rapidamente, estou há 3 noites sem dormir, ou estou dormindo há 3 horas, só durmo 3 horas. Então, a gente volta para essa fase emocional delicada, mas é que sabendo o nosso tempo interno, as nossas negociações, os pilares que a gente vai usar para reconstruir o sonho, eu posso ultrapassar essa fase mais rápido, sim. entendi. Meninas, o trabalho é duro, viu? O trabalho é bem duro. E aí, o que que a gente tem que fazer, né, Vitor, para poder lidar com isso? A terapia, sem dúvida nenhuma, eu sei que é um canal, Uhum, porque fiz, enfim, e o Emílio também fez, então a gente sim, acabou, de uma maneira ou de outra, tendo esse apoio, né? E eu tinha sim. também os grupos que eu participava. Ainda não existiu, eu acabei de descobrir, eu não Uhum, tinha começado ainda, mas eu fico me questionando, né? Assim, para as meninas que não conseguem
passar por uma terapia, porque, enfim, não tem condições ou não tem tempo, porque muita gente trabalha muito e às Sim, vezes faz faculdade, trabalha e ainda tá nesse turbilhão, não tem vontade, às vezes, nem de sair de casa, né? exato. O que dá para fazer para se recuperar um pouco melhor? Que tipo de pergunta ela deve fazer para si mesma? Que dá para fazer para que ela Certo. consiga, talvez só, né, se reconectando com ela mesma e se reestabilizando emocionalmente? Talvez, Cláudia, a gente possa pensar o seguinte: eu posso me questionar do que eu preciso para eu começar a reconstruir a vida que eu sinto que eu perdi. Então, para algumas Tá. pessoas, a gente pode pensar, eu vou mergulhar de cabeça no trabalho. Para outras pessoas, eu vou mergulhar de cabeça buscando conhecimento sobre infertilidade, sobre processos de fertilização. Uma terceira pessoa pode buscar na religião esse apoio. Então, como cada ser humano é único, a gente tem que se questionar, como que eu vou recomeçar? Por onde eu vou recomeçar? Independente do formato, a gente tem que respeitar a nossa necessidade emocional. Então, se eu preciso começar negando, se eu preciso começar aprofundando as buscas de conhecimento, ok, é o que eu preciso, é o meu processo de luto. Porque também, Claudio, o luto a gente tem essas 5 fases clássicas, mas cada pessoa vive essas fases de uma forma. Então a gente Tá. coloca mais do ponto de vista didático do que como uma forma, entende? Que eu tenho que passar por Uhum. essas fases exatamente da mesma forma. Então, quando você Entendi. fala como que eu posso buscar essa ajuda, então vamos pensar, terapia, mas o mais importante é o diálogo, seja o diálogo eu comigo mesmo, seja o diálogo eu com o outro. Temos essa questão da sociedade, não saber lidar bem com o negativo ou com a infertilidade, mas a gente precisa buscar um grupo que nos acolha para que juntos nós possamos construir esse caminho de reconexão comigo mesmo e de busca do meu sonho, independente se é pelo mesmo formato ou por um formato diferente. Como adoção, por exemplo, que foi o Sim, formato que eu optei sim, nessa exato, segunda, não, nessa terceira tentativa, né? sim, E é engraçado isso porque a gente fala, né? Eu tô pronta já, né, para fazer uhum, uma próxima. Eu quero, mas a gente realmente tudo isso, todas essas fases que você falou, na verdade, eu só fui sentir na minha segunda. Na sim, primeira, eu simplesmente criei uma força e falei: não, peraí, como não deu certo? Agora vai exato. ter que dar certo. E aí me chacoalhei, eu tava viajando, tava em Marília, eu saí de Marília no domingo bem cedinho, fui parar na farmácia. Às 4 horas eles abriram a farmácia para mim e mais uma moça que estava fazendo tratamento oncológico. Uhum. Entregaram a medicação, liguei pro médico e falei: tá aqui. Amanhã eu tô aí para você me explicar o que a gente vai fazer. E aí eu já Entendo. comecei na segunda-feira. Então, assim, eu realmente não vivi nada. Agora, em compensação, na minha segunda fase, né, no meu segundo negativo, eu acho que eu fui direto para depressão, Victor, porque Aí você assim, eu mergulhou fiquei, com tudo, não, Cláudio? eu fui porque eu mergulhei com tudo. Eu fiquei apática, eu fiquei mais que Sim. deprimida. Eu não tinha reação para nada. Mas É, podia o cair o mundo ali, sentimento de eu impotência chorava. vem muito forte, não, Cláudio? Aí as Exatamente. pessoas podem olhar e falar: mas isso não é nada, levanta da cama. Depressão não é doença. Aquelas falas sociais que não que a pessoa não queira ajudar e esteja mal intencionada, mas é que ela não tem informação. Então é Exatamente. fácil virar para uma mulher, como você passou, que está na cama sem vontade de nada, e falar: levanta, a vida tem sentido, vamos correr atrás, mas é o seu tempo. Sim. Isso que as É, pessoas, seja o parceiro ou a parceira, precisam entender. Cada um tem o seu tempo. E sim, essa dificuldade existe num casal, porque tem tempos diferentes. Então, de repente, sim. o homem já quer partir para uma nova vida e a mulher não está pronta, ou vice-versa. Então, a gente precisa Sim. tomar cuidado e esse diálogo, cumplicidade, ele precisa existir, seja no recebimento do diagnóstico de infertilidade ou no negativo, para nós Sim. alinharmos expectativas, o tempo de cada um, para a gente poder caminhar juntos em busca desse objetivo. Exatamente. Tem que ter muita conversa, né? E eu acho que quando o casal tá unido e conversa Uhum. muito e respeita o outro, a Exato, coisa flui de uma exatamente. maneira muito mais tranquila. Sim, Porque eu vejo, às vezes, algumas meninas comentam: ai, porque eu tô querendo fazer outra, meu marido não, né? Mas eu vou fazer ele fazer. Eu falo: calma, né? Vai conversando, né? A gente tem que exato. entender também, meninas, que
tem o outro lado, né? Tem o marido ali, o parceiro, que ele também quer ser ouvido. E aquilo que a gente É, estava e falando, o... Sim, fecha, né? Ele se exato. É isso que eu tranca ia ali comentar, Cláudia. para dar apoio pra gente, né? Eu Sim, tenho, inclusive, uma amiga minha que fez tratamento também, e o marido teve problema de saúde depois do negativo. Problema então. sério, assim, uma porção de coisas e ninguém encontrava o que era. Até que o neurologista falou, é emocional, vá buscar terapia, né? É, Assim, não muito tem o que fazer. provavelmente ele somatizou, não, Cláudio? Ele pegou todo o sofrimento Exatamente. dele, jogou contra o corpo e adoeceu. Exatamente. E isso aconteceu por quê? Porque ele não esperava, né? A Não, gente sempre entra no tratamento achando que vai dar certo. sim. E é natural, porque se a gente não acreditar, a gente nem começa. Essa é a grande realidade. Exatamente. A gente Mas precisa a gente acreditar. tem... Exatamente, mas a gente também tem que estar preparado para esse negativo. E o homem, no meu ponto de vista, sofre muito, porque Sim. ele se sente o. Porque assim, ele vê que tudo acontece com a mulher, né, Vitor? Vamos combinar, né? A injeção É, na barriga. posso ser sincero, Cláudio? Assim, para mim, a experiência do homem nesse processo é de grande impotência, porque o homem assiste. Ele assiste a esposa receber várias medicações, ele assiste a angústia da esposa sem poder resolver a angústia dela. Então a gente fica lá sem saber o que falar, porque o homem não aprende socialmente a explorar os seus sentimentos. Então ele assiste desesperado, ele pode converter para si mesmo, ter um problema emocional sério, ele pode de repente acelerar o processo da parceira. Então é Sim, uma posição delicada. Eu acho que ambos, o homem e a mulher, sofrem de diferentes formas, mas a intensidade do sofrimento é a mesma. Não tem um que exatamente. sofra menos. Exatamente. Isso assim fica muito claro para mim, sabe? Porque é bem nítido a maneira como os homens eles se trancam, mas se trancam mesmo. E eles ficam querendo ser a fortaleza da casa e dão um super apoio, e aí do nada estoura com alguma coisa, né? Ou Sim, não quer fazer fertilização nunca mais, ou fala que, ou fica doente, isso é bem uhum, comum. E sim, coisas assim que você nem imagina, nem associa, né? A pessoa uhum. fica gaga do nada, a pessoa começa a ter desmaio. Eu escuto assim coisas que os homens têm, mas que eles somatizam demais. Nessa coisa de ser Exatamente. o macho que vai te dar o Isso. suporte. E, coitados, eles veem a gente fragilizadíssima, porque Claro. tudo aconteceu aqui, né? É um Sim, tratamento extremamente passivo para o homem. Então, sim. assim, a gente, e eu acho assim, meninas, em especial quando a questão é masculina, a gente tem que ficar ainda mais atento. Aí é bem pior, Claudio. A gente tem Porque que aí ficar tem mais dois atento. tipos de impotência. A impotência social, porque homem que é homem pode ter filhos, e a impotência da situação. Tem coisas que eu não posso mais fazer. E aí? Eu vou assistir minha esposa passando por vários processos. Por causa minha, na cabeça Sim, dele, a culpa né? é minha. Olha o que eu Exatamente. É estou isso causando à minha mesmo. esposa. Eu me fecho Exatamente. absurdamente porque eu não consigo virar para minha esposa e de repente pedir desculpe, eu estou lhe causando sofrimento. E é justamente esse diálogo que permite a gente superar um momento delicado. Né? Se o homem se sente culpado, ele precisa encontrar forças dentro dele para conseguir conversar com a esposa e dizer: olha, eu me sinto culpado, me desculpe. Porque aí, nesse diálogo com a esposa, ela vai dar um acolhimento a ele para ele conseguir sair desse momento depressivo. Exatamente. Na Cláudia, verdade, posso só. A Milena comentou agora há pouco como que eu lido com. Eu quero ter um filho, eu crio expectativas, mas ao mesmo tempo eu penso que considerar o negativo é atraí-lo. Então, o que eu penso, Cláudio, eu acho que quando a gente considera um sonho, a gente pode ter consciência que ele tem chance de dar certo e que ele tem chance de dar errado. Se eu focar só na chance de dar errado, Milena, realmente eu posso estar atraindo, entre aspas, o negativo. Então, quando eu coloco para qualquer objetivo de vida, a gente tem que ter consciência das chances, mas a gente tem que focar realmente na chance positiva. Não é ignorar que pode dar errado, mas focar no que pode dar certo. Porque aí, de certa forma, Milena, a gente cria um equilíbrio emocional interno. Eu sei que pode não acontecer, mas eu quero que aconteça. sim. É o seu desejo que está mais forte ali, né? Então, é Sim, isso. Tipo, pode não acontecer, mas eu mas eu vou quero. acreditar até o fim. Eu vou acreditar, Exatamente. eu vou buscar as ferramentas para, e caso realmente não seja possível,
Aí eu pego a linha que a gente comentou semana passada. Eu vou trabalhar internamente, eu com meu parceiro e minha parceira, para a gente buscar uma outra estrada para chegar nesse objetivo. E aí, Cláudia, se você permite só colocar uma outra ideia, o negativo. Eu posso ter um negativo, 5 negativos, enfim, a quantidade que for. Só que eu também preciso me analisar e com meu parceiro conversar a respeito para identificar dentro da nossa subjetividade ou das nossas possibilidades financeiras, por exemplo, até onde queremos ir em uma estrada. Seja num engravidar de forma natural ou até pela fertilização, até onde queremos ir e qual vai ser o critério para a gente mudar a estrada. Então a gente Sim. tem que criar um parâmetro para a gente não ficar num loop, num desespero, buscando algo que de repente por essa estrada vai ser muito doloroso, ou muito custoso, ou de repente até Sim. uma estrada que não vai me permitir chegar lá. Entendi. Isso é uma coisa também que às vezes eu me preocupo, né? Eu vejo em algumas situações casais que estão, enfim, tentando e já fizeram 8, 9, 10 fertilizações. E às vezes eu me pergunto, né? Eu tô sempre aqui para o que elas precisarem, para acolher o quanto elas quiserem, e elas têm consciência disso, sabem Sim, mesmo, mas. E eu não posso de jeito nenhum chegar para a pessoa e falar, desiste, para, não, né? não, Mas o que me toca é assim, a preocupação, né, com a questão física, claro. né? Tipo, quantos hormônios foram tomados e tudo mais. Eu sempre conto da minha experiência. Eu fiz 2 Uhum. fertilizações com carga máxima de hormônio, e na segunda eu tomei a decisão que eu não faria mais, porque Sim. eu tive medo. Eu tive Não, medo. então, dentro da Foi o meu limite. subjetividade da Cláudia, esse foi o limite. Então, eu não posso virar e Exatamente. julgar a Cláudia positivo ou negativamente por ter feito 2. E nem julgar Exato. a, vamos supor, a Andrea porque fez 8, 10. Então, cada Não, não. casal precisa avaliar e identificar até onde eu quero ir. Exatamente. Por Independente exemplo, se... Sim, pode falar, desculpa, pode falar, Cláudia. desculpa. Não, Não, independente do que outras pessoas, inclusive outras tentantes, pensem a respeito. Cada um tem a sua sim. jornada, a sua estrada, e é ela que traz o significado. Seja o significado da jornada ou até o fechamento de uma jornada para o começo de outra. Exatamente. Na verdade, assim, quando eu vejo as meninas falando, né, tipo, eu já fiz 8, já fiz 5, já fiz 10, eu penso, gente do céu, eu me julgo, né? Eu falo, como eu fui fraca, né? Eu fiz 2 e já falei, nunca mais, não quero mais brincar disso. E Uhum, não quero, não quero, não quero. E foi uma coisa muito legal, porque quando eu disse pro Emílio que eu não ia fazer mais a fertilização, ele me perguntou, quando acabou o processo, ele falou, e aí, né? uhum, O que a gente vai fazer? Depois que a gente chorou, 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 aí ele me perguntou. E aí eu sim, disse, por mim, nem se eu tivesse R$ 1 milhão debaixo do colchão, eu não faria então, mais. Eu deixei bem claro para ele, sabe, Vitor, que eu não uhum, tinha mais condição. Aí ele sim, me abraçou e ele falou, graças a Deus, porque eu não quero que você passe mais por isso. então, E aí passou, morreu o assunto e tal. Aí a gente começou o processo de adoção no Brasil e depois, em outro momento, eu voltei para ter certeza que para ele esse assunto estava encerrado. sim, Até por sim. uma questão de ser um problema meu, né? Eu que Uhum. tinha a questão da infertilidade, eu queria saber como é que ele ia, como é que ele estava Não, se sentindo Cláudia. depois de um tempo, né? Se ele Não, quer e mudar a na minha estratégia. opinião, Cláudia, não importa quantas vezes a gente converse com o parceiro ou com a parceira a respeito de determinada questão. A gente está conversando, a gente está construindo um caminho comum. Então não importa se eu tenho que voltar a questioná-lo ou questioná-la, tenho dúvidas em relação ao que meu parceiro ou minha parceira sentem, perguntem, não tem problema. Isso Pergunte para mim foi uma, muito. duas, 3 vezes. O Eu importante tive é o diálogo. eu tive respostas muito boas, porque acho que em cada momento acho que desse processo de luto mesmo, alguns questionamentos surgem, né? E teve um momento em que eu cheguei para ele e falei: "Você tem certeza que você não quer fazer mais? Porque se você falar para mim que você quer fazer, eu vou repensar. Porque é o sonho dele e nós somos um casal, então eu preciso também Sim, ouvi-lo. Não adianta falar, não quero mais, claro. agora não faço, não faço. Não é assim, É, né? esse tipo de Tem o decisão outro não lado, é, exato, não é de um unilateral. membro, exato. Os dois têm que chegar a esse Exato. acordo.
Depois eu também vivi a fase em que eu fiquei insegura, que eu achei, bom, agora ele já sabe que eu não vou fazer, talvez ele não vai me querer mais. Também teve esse momento. E aí chamei, falei, Isso, e a olha, se gente você não pode quiser, ficar com dar essas um dúvidas filho, calada ou calada, a é, é, gente precisa conversar novamente a respeito. E é. também, Cláudia, pensando como a gente se sente excluído dos grupos da sociedade, se nós não conversarmos como casal, a gente está sozinho numa batalha que é muito dolorosa. Exatamente. Muito, muito, muito. Eu me lembro que eu falei mesmo pra mim, eu falei, se você quiser se separar, eu te amo tanto que tudo bem. Eu falei pra ele, eu vou entender a sua situação. O que que eu Sim, posso fazer? Se ele quer ter um filho biológico, eu vou sim, falar pra ele que ele vai ter que ficar amarrado comigo? Eu vou sofrer. Mas eu não quero ser a causadora do sofrimento pro resto da vida de uma pessoa, ou que ele sempre fique pensando nessa possibilidade. E no fim, nossa, foi sensacional a conversa, foi um resultado maravilhoso. E nós uhum, nunca mais precisamos falar sobre isso, porque eu tive a certeza então, de que era aquilo. exato. Entende? A gente nunca mais falou, de verdade, nunca mais tocamos no assunto. Foi aquela caixinha que acho que você comentou lá na Sim, primeira transmissão ao vivo, sabe? Peguei a sim, caixinha e coloquei ali e falei, resolvido esse assunto, exatamente. já foi. A gente E nunca elaborou o mais. conteúdo, Cláudio. Então a gente fecha essa caixinha, a gente dá o significado para essa experiência, a gente pode seguir em frente. Exatamente. E não necessariamente por experiência própria, meninas. Não necessariamente o marido da gente ou a gente vai abandonar o marido quando ele tem um problema Claro, claro. do lado dele, né? A Sim, gente não casou com uma pessoa para ter filhos. A gente casou com essa pessoa para viver uma vida juntos. Então não sim. tem uma coisa a ver com a outra. É difícil entender isso? É. Para mim Porque também foi. Eu cheguei socialmente a ali. gente recebe a mensagem oposta, não, Cláudio? Um casal para ser Exatamente. feliz tem que ter filhos. Bom, eu escutei de uma pessoa, tipo assim, isso não vai dar certo, eu acho que ele vai te largar. Eu escutei isso, Então, né? E aí eu então. respondi, bom, Horrível se escutar o isso, mas foi horrível, foi horrível, foi horrível. Foi de horrível. uma pessoa muito próxima, inclusive, e eu fiquei em choque na hora. Mas eu acho que a terapia me ajudava tanto que na mesma hora eu respondi, bom, se para ele um filho for mais importante do que a gente tem hoje, eu acho justo que sim. Sim, Fazer o quê? exato, Aí a exato. pessoa ficou tão sem graça, mas tão sem graça, porque não esperava que eu fosse responder. Mas por isso que eu digo que a terapia foi para mim, sim, revolucionou todo o meu processo, porque por mais que foi difícil, eu tinha muitas certezas já de muita coisa. E muitas meninas que não fazem a terapia não têm, né? Sim, E os grupos também ajudavam, porque às claro. vezes eu escutei isso, mas eu já tinha escutado outras meninas comentando que tinham ouvido isso. E aí eu já tinha pensado dentro de mim, quando me perguntar, quando me dizer isso, eu vou falar isso. Eu já me preparava, né, emocionalmente para poder dar uma resposta educada, Sim. mas que não me deixasse com aquele bode ali dentro, entendeu? Não, Tipo, expressando o que você pensava e sentia em relação à colocação da pessoa, não, Cláudio? exatamente. É muito difícil. Bom, Vitor, eu sei que você E, tem que ir, que já não, está no seu claro, horário. Ai, eu queria claro, ficar sem aqui problema. até Não, mais Cláudia, tarde. posso só fazer uma última colocação, Cláudio? Claro. Dentro das nossas experiências humanas, cada pessoa vive e sente, nem que seja a mesma experiência de uma forma única. Então a gente precisa respeitar a nossa vivência, seja de um diagnóstico de infertilidade, de um negativo, ou até esse critério de mudança de estrada para chegar ao objetivo de ter um filho. Eu não posso falar para vocês que existe uma fórmula pronta. O que eu posso colocar é: precisamos conversar. Eu comigo mesmo, eu com meu parceiro, buscar informações necessárias para nós tomarmos a melhor decisão dentro do que a gente quer, dentro do que a gente pode, sem dúvida nenhuma, e do que a gente quer. Claro, claro. Isso é sensacional, é fundamental, na verdade. Não tem como você passar por um tratamento desse sem comunicação. O casal sofre muito Sim, mais, porque aí eles vão ficar isolados. E aí vai existir um distanciamento exato. monstro, né? Porque aí a gente vai começar a achar, por que ele não me entende? Lógico que ele não vai entender o que você está Sim. sentindo, você não fala. E a mesma A coisa gente não ele, conseguiu expressar, sim, não tem como, né? Então, assim, e uma coisa que também eu acho importante é que a gente se sente muito fragilizada e às vezes a gente coloca a responsabilidade do outro de nos ajudar 100%. Também sim, não, né? Tem um sim, limite claro, aí. Que eu me preocupei muito com isso, porque a gente, como é mulher, a primeira coisa é, vou me vitimizar, né? sim, Eu passei por tudo.
né? Eu fiz tudo. Então eu tomei injeção, eu fiz ultrassom, eu não sei o quê, eu tomei anestesia Porque só e eu, eu não né? consegui, né? Então, assim, a gente também não pode se vitimizar, porque a questão aí é dos dois, né? O Claro. peixinho dele estava lá, a expectativa foi dele, a renda foi da família, então é bem complicado. Mas enfim, Vitor, só tenho a agradecer mais Eu essa que tenho transmissão muito ao a vivo. agradecer a você, Cláudio, os participantes do grupo. Obrigado novamente pelo espaço aberto. Espero ter contribuído, nem que seja minimamente, com algumas informações para vocês pensarem como lidar com esse momento tão complicado, tão triste que é receber o negativo. Vitor, um beijo, viu? Muito Um beijo obrigada. muito grande a você, Cláudia, a todos os participantes da nossa live hoje, e que cada um encontre o seu caminho para buscar esse objetivo tão bonito que é ter filhos. Amém, Vitor. Todo mundo vai encontrar, se Deus quiser. Estamos na Sem luta, né? dúvida. Um Muito beijo. obrigado, Cláudia. Forte abraço, Tchau. Cláudia. Beijo a todos. Tchau, tchau. Gente do céu, que bacana foi essa transmissão, né? Muito legal. E dessa vez, assim, eu consegui detalhes, óbvio que ele estava numa linha de raciocínio tão perfeita e tão organizada que eu não queria nem atrapalhar, né? Deixei as coisas acontecerem. Mas eu acho legal que esse também acaba sendo um espaço pra gente colocar pra fora o que a gente tá sentindo. Ah, eu não tô dormindo direito, eu tô muito chateada, eu tô muito triste. É muito difícil, meninas. Eu vivi dois. Quando eu comecei o processo de adoção, que até contei lá no canal, eu tô fazendo, né, o vlog da minha história da minha adoção. E eu vivi praticamente um terceiro negativo quando eu não consegui concluir o meu processo no Brasil. E agora tô de novo aqui, né, nessa minha nova fase renovada. Chorei muito no ano passado, um ano atrás, foi muito difícil exatamente um ano atrás eu recebi a ligação da terapeuta e eu já estava, da psicóloga e eu já estava aqui, né? Então foi um luto, foi uma tristeza também. Eu pensei que nunca mais eu fosse conseguir. E aí tô aqui agora, feliz, né? A gente vai se reencontrando. Existem coisas que, ó, só lá em cima, é Deus que diz o que tem que ser, né? Ai, meninas, é isso. Eu vou. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. A gente vai se falando.